Amigos de Amor por el Voleibol, estamos aquí de nuevo con una gigante jugadora de voleibol de Brasil, nuestro querido Brasil, nuestros vecinos brasileros. Ella se llama Virna Díaz, ella fue jugadora de la Selección Nacional de Brasil, jugadora olímpica, mundial, panamericano, o sea, todo lo que es en Brasil saben hacer muy bien. Y está con nosotros hoy día para que conversemos de voleibol, de su experiencia tan maravillosa y que ha tenido tantos premios. Entonces quiero dejar con ustedes a Virna. ¿Cómo estás, Virna? Eu estou muito bem aqui na quarentena no Brasil, né? Todos muitos reclusos dentro de casa, mas eu vivo um momento especial porque agora estou tendo tempo para minha família, né? Graças a Deus está tudo bem. Todos nós com saúde, eu acho que isso é o mais importante. Así es, así es. Salud, lo más importante hoy día. Bueno, Virna, quería preguntarte por el principio, preguntarte dónde comenzaste a jugar voleibol, por qué elegiste voleibol, cuáles fueron tus primeros clubes, colegio, un poco a saber de tu infancia en el deporte. Bom, eu sou nordestina, eu sou nascida no Nordeste do Brasil, numa cidade chamada Natal, no Rio Grande do Norte, uma cidade que hoje é eleita no Brasil a cidade do ar mais puro do mundo e de umas praias muito belas. É uma cidade muito bonita. Existe muita duna, muito coqueiro. É uma cidade pequena e o voleibol surgiu de uma forma muito inusitada na minha vida. Eu comecei na escola, eu já fazia balé, fazia natação, porque eu era muito alta, né? E eu sonhava, quando criança, de ser uma modelo internacional. E como eu era muito alta, eu tinha um pouco de vergonha da altura, e a mulher alta, ela se encurva um pouco, né, na frente, perante as amigas, né? As amigas são mais baixas. E aí eu fazia um curso de modelo. Só que, na verdade, a minha mãe me incentivava para esse curso, não para eu ser modelo, e sim para melhorar a minha postura, né? Para colocar meus ombros para trás. E aí eu já tinha testado handball na escola, basquete, mas era esporte de contato, eu não curtia muito. E todo dia, na hora da merenda da escola, eu descia, eu esperava tocar a sirene, eu descia. Nós tínhamos apenas uma quadra na escola, era uma quadra de cimento, não tinha piso, para jogar queimado. Eu não sei como se chama aí no seu país, que você mata o amigo com a bola. Aquí se llama, hay distintas formas, el quemado, pescadito, hay distintas formas, pero lo conocemos. E eu tinha muita força, o meu time sempre ganhava no queimado. Aí um dia a técnica de vôlei da escola me viu jogando e ela perguntou para mim se eu não queria jogar vôlei na escola. Só que eu não tinha mais agenda, porque eu fazia tantas atividades físicas que eu não tinha mais agenda para fazer o vôlei. Aí a escola deu a opção, ao invés de fazer a educação física, escolher um esporte. E aí eu escolhi o voleibol e comecei na escola. Mas eu já comecei a admirar os jogadores brasileiros. Na época, tinha uma jogadora muito famosa aqui no Brasil, se chamava Isabel. Perfeito. Ela jogava. Jugou em Chile. Número 7, ela jogava. Impressionante. Sí, jugó en Chile y era increíble, muy buena. Era muito famosa. Sim. E aí, eu comecei a me inspirar na Isabel. Logo em seguida, eu fui convocada pela seleção do meu estado, do Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte era da divisão B, mas tinha subido para a divisão A, e eu vim para o Guarujá, aqui no estado de São Paulo, jogar um campeonato brasileiro. A minha equipe ficou em último lugar. A gente não ganhou sequer um set, mas eu me destaquei pela força, pela altura. Eu tinha um apelido de Olivia Palito, aquela personagem do Popeye, lembra? Perfeito, Popeye, sim. Olivia era muito alta,
magrela. E aí eu fui uma revelação desse campeonato. Surgiram os convites das grandes equipes aqui no sul do país, aqui no Brasil, que ainda é o celeiro do voleibol, né? Que é no estado do Rio de Janeiro, estado de São Paulo, estado de Minas. E surgiu esse convite para eu vir para cá. Eu cheguei em casa toda feliz, contando para o meu pai: pai, eu fui convidada para jogar nas equipes do sul do país. Ele olhou para mim e ele falou: não, você não vai jogar voleibol no sul do país, você vai estudar e você vai ser uma engenheira. Meu pai, ele era engenheiro civil e ele tinha uma construtora. Aí eu, ai caramba, eu tinha 14 anos nessa época. Eu falei: poxa, eu não consegui convencer o meu pai. Meu pai, ele era muito machista, ele exigia muitos estudos. Enfim, aí eu esperei o ano seguinte e os convites continuaram, né, para eu vir para o sul do país. Quando eu completei 15 anos, aqui no Nordeste do Brasil, tinha uma tradição muito grande de nós fazermos festas de 15 anos, né, festa de debutante, enfim. E eu falei para o meu pai: eu não quero a festa, eu quero ser uma jogadora de vôlei, eu quero ir embora daqui de Natal, porque no meu estado não tinha estrutura. Eu jogava numa quadra de cimento, eu não tinha um tênis adequado, era muito restrito o voleibol no meu estado, né? E aí eu consegui convencer meu pai. Com 15 anos eu fui jogar no Rio de Janeiro. E, na época, quem foi meu treinador foi o Marco Aurélio Mota. Ele foi a Natal, ele me buscou. Eu tenho assim muita gratidão para o Marco Aurélio. E aí a minha carreira, ela decolou aos 15 anos. Eu jogava nas categorias juniores, né? E eu treinava com a equipe principal. Aí, quando eu fui ficando um pouco mais madura, um pouco mais velha, veio as seleções, as minhas categorias, seleções brasileiras, e aí eu fui me encaixando no cenário. Aos 18 anos, eu engravidei. Eu me tornei mãe, e aí eu parei um período de jogar, e todo mundo falava que eu não ia mais jogar vôlei, porque eu voltei para Natal, para minha cidade, casei com o meu namorado, né, na época que ele era engenheiro, ele era paulista. A gente se conheceu numa quadra de escola de samba, que eu adoro samba, né? Eu sempre gostei dessa cultura brasileira. E fiquei um período afastada do voleibol. Aí, quando o Vitor nasceu, meu filho hoje, que tem 29 anos, eu fui convidada por um técnico brasileiro, o Mauro Marachulo, que ele era técnico na equipe de Reggio Calabria, no sul da Itália. Ele tinha 5 jogadoras naturalizadas e eu fui como estrangeira. Eu e a Filó, que era a Ericleia, jogou em seleção também. Fiquei lá um período, só que ficamos sem receber o salário. E chegou uma hora que eu precisava sobreviver. Aí eu liguei para a Fernanda Venturini, atual esposa do Bernardinho. A Fernanda jogava em Ribeirão Preto. Eu falei: amiga, eu estou passando um aperto aqui na Itália, eu preciso retornar ao meu país. Arruma um time no Brasil para eu jogar. E aí a Fernanda arrumou o time para eu jogar em Ribeirão Preto, na cidade que ela morava e que ela jogava. E eu vim para Ribeirão Preto jogar, meu filho pequenininho, e comecei a minha carreira no Ribeirão Preto. Voltei, né? Aí, depois de um ano, eu fui convocada para a seleção brasileira. Na época, o técnico da Ribeirão Preto chamava Rizola, que hoje ele é técnico da equipe da Colômbia. E aí eu fui para a seleção brasileira da minha categoria, adulta, eu já era adulta, que na época o técnico era o Adson Lima. Fiquei na seleção, mas no último corte eu fui cortada, porque eu não sabia recepcionar. E no sistema do Brasil, né, a ponteira tinha que recepcionar. E aí eu fui cortada dessa seleção. Aí eu fiquei
uns 3 anos jogando no clube, esperando a oportunidade de eu voltar para o cenário do vôlei. Claro, yo una vez vi un video tuyo que tú contabas de tu experiencia con Bernardinho, que él te decía, Sim, tienes que aprender a recibir bien. Y bueno, estuviste sim, mucho tiempo entrenando, 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 y finalmente fuiste tan buena receptora que obtuviste premios a nivel mundial como receptora. Lo recibías muy bien. sim. Foi muito, eu tenho muita gratidão ao Bernardo, porque em 1995, eu acho, ele assumiu a seleção feminina. Sí, E eu já estava esperando uma oportunidade para voltar para a seleção adulta, né? Eu já tinha sido cortada dessa seleção pelo Adson Lima, que eu não sabia recepcionar. Aí um dia o Bernardo, numa convocação, ele falou para mim assim: Virna, eu espero de você que seja uma atacante, mas que recepcione. claro. Aí eu falei: Bernardo, eu não sei recepcionar. Eu tenho medo, né? Eu tenho. Aí ele falou: não existe a palavra medo. Como se fala medo em espanhol? Em Miedo, italiano é paura. miedo, Medo, miedo. Sí, medo, medo. Eu falei: eu não sei recepcionar. Aí ele falou assim: não existe a palavra medo. Existe a palavra chamada trabalho. ujú. Nós vamos treinar bastante e você vai aprender a recepcionar. Você confia em mim? Eu falei: se você está confiando em mim, como que eu não vou confiar em você, né? E aí nós treinávamos em Curitiba com a seleção 6 horas por dia. E sempre que acabava o treinamento da manhã, eu ficava com a comissão técnica, eles sacando para mim, e nós colocávamos uma biruta, é tipo uma tabela de basquete, né, Claro. uma cesta, que nós tínhamos que acertar a recepção ali. E a minha meta com ele era acertar 10 recepções. Perfecto. Só que era muito difícil, né? Porque eu não sabia, você tinha que recepcionar através de um saque. E ele falava assim: eu não sei quanto tempo você vai conseguir, mas você vai treinar e você vai aprender. 1 semana nada, 2 semanas nada, com 4 meses eu consegui acertar as 10 bolas de recepção. Ok, estava melhorando. E nós fomos jogar um torneio na Alemanha, em Bremen, o primeiro torneio que eu participo como as 12 jogadoras. Eu era reserva da Ana Moser, reserva da Ilma, que eram as grandes jogadoras Sí. brasileiras. E eu fiquei nesse grupo de 12 jogadoras. Quando a gente chega em Bremen, a Ana Moser, ela machuca o joelho. Ela rompe o ligamento do joelho Ujú. e eu era a reserva dela. Eu tinha que substituí-la. Sabe quando as pessoas olham para você assim: poxa, será que ela vai dar conta, né? Será que ela vai conseguir? E aí eu fiquei muito nervosa, obviamente, né? Porque era uma responsabilidade muito grande assumir o posto da principal jogadora do Brasil, né? Exacto. Mas aí eu pensei: poxa, mas se eu estou aqui, se eu treinei para isso, eu acho que agora é a minha oportunidade de mostrar o meu potencial. Eu joguei razoavelmente bem e naquele torneio eles homenageavam as melhores jogadoras, né? Que Cuba e Rússia sempre foi os grandes favoritos, né? Do voleibol mundial e eu ganhei a melhor recepção naquele torneio, né? E eu estava com as melhores jogadoras. Quando eles estavam chamando a Mireia, a Fernanda, a Arcamanova, as melhores jogadoras do mundo, melhor recepção, falava Dias. Mas na minha cabeça existia uma jogadora cubana Dias. Ah, Eu perfecto. nunca imaginei que era eu. Aí o Bernardo falou: você ganhou a melhor recepção do mundo. Eu falei: não, eu não consigo acreditar isso. E aí, quando eu ganhei aquele prêmio, né, eu fui lá, abracei o Bernardo e falei para o Bernardo: Bernardo, muito obrigada por você fazer eu acreditar que um dia eu poderia ganhar um prêmio desse, né? Há meses atrás, eu estava desacreditada que eu podia recepcionar. E daí foi um grande
a grande virada na minha carreira, porque eu ganhei confiança nesse fundamento, né? Era um fundamento realmente que eu tinha muito medo, e eu fui me aperfeiçoando, e eu fui me tornando uma grande passadora depois desse prêmio. E eu falo assim que não foi só um prêmio como jogadora, um prêmio como mulher, que assim eu vi realmente que eu quebrei os tabus da minha vida, né? Que todos os fantasmas que eu criava na minha cabeça, os medos, aquilo ali foi me fortalecendo, foi me tornando uma melhor mãe, uma melhor esposa, uma melhor jogadora. Foi aumentando muito a minha autoestima. Então foi muito importante esse título. E assim, eu sou muito grata assim ao Bernardo. Eu falo que eu tive grandes treinadores assim na minha vida, mas o Bernardo foi um treinador assim muito importante, muito especial. Qué lindo lo que cuentas, es muy emocionante porque el voleibol, como dices tú, no es solamente algo técnico, no es la cancha, es mucho más, es la vida, es enfrentarse a los miedos, estar con gente a tu lado, confiar en la gente, en el entrenador, en confiar en ti mismo, es un trabajo muy hermoso. Y por eso también, como te comentaba al principio, a mí me gusta mucho y admiro mucho la pasión, y especialmente la pasión de los brasileros. Ustedes, cuando uno ve jugar al equipo de Brasil antes, ahora, uno dice, ¿cómo lo hacen con tanta pasión? Porque, claro, hay otros equipos que juegan muy bien, pero ustedes tienen una pasión, y eso un poco también pasa a como mi siguiente consulta con respecto a la pasión de ustedes en los campeonatos, en los Juegos Olímpicos. Uno ve que en la cancha dejaban todo, todo. Y eso también quizá a veces producía algunos roces. El famoso roce que ustedes tuvieron con las cubanas, esa rivalidad que fue muy conocida, muy famosa. Un poco quería consultarte acerca de eso, que un poco tu visión hoy día ya, después del tiempo que ha pasado, con respecto a esa rivalidad, que fue una rivalidad deportiva, pero también quizás un poco más allá. No sé si quieres contarnos de eso. É verdade. Eu acho que o povo brasileiro é um povo muito feliz, né? O brasileiro, por ter essa cultura latina, ter esses ritmos de músicas, né? Dos sambas, do, do rock, o brasileiro curte esporte, né? Assim, você vê o futebol hoje é uma paixão do brasileiro, o voleibol virou a segunda maior paixão. Hoje, em qualquer lugar que você anda, tem uma redinha, tem um fiozinho, as pessoas estão Increíble. jogando. E essa cultura está cada vez sendo mais fomentada, né? Obviamente, eu acho que os resultados, né, do vôlei feminino, masculino, tanto beach como indoor, criou um vínculo muito grande com os brasileiros, né? E é muito bacana, né? Eu saber que eu pude fazer uma história no meu país, né? Que é um país que sofre quanto o seu, com nossas indiferenças políticas, culturais, né? Existe aqui um pouco de violência ainda, mas o povo é feliz com pouco. O brasileiro, ele se encanta. Eu falo hoje por um momento que a gente está atravessando, é um momento muito delicado, Sí. dessa pandemia, né? Uma pandemia mundial, mas que para o nosso país está sendo muito sofrido, né? Porque não é só a doença, né? É o desemprego, é muita fome, as pessoas passando muita necessidade, né? De não ter um prato de comida para sobreviver. E a gente percebe muita solidariedade. As pessoas abraçam, as pessoas acolhem, as pessoas ajudam, né? Isso é muito bacana e muito interessante, né? De saber que o momento é igual para todo mundo, né? Não adianta você ter dinheiro hoje. Todo mundo está na mesma situação. É um vírus que veio ao mundo para igualar todo mundo por igual, né? E eu vejo, principalmente os esportistas, todo mundo se juntando aqui e fazendo campanhas, e todo mundo se movimentando para ajudar aos necessitados. Às vezes, as pessoas que não têm a condição financeira, mas é a condição de poder dar uma fala positiva, de dar um afago, né?
é muito bonito ver isso, né? E eu tenho alguns grupos com algumas companheiras de vôlei, né? A gente fala exatamente sobre isso. Vamos fazer a nossa parte, né? Não importa como, da forma, mas a gente tem que ser solidário nesse momento. Eu acho que se nós chegamos a ser ícones no nosso país, é um dever da gente como cidadão contribuir para quem precisa, né? Isso é muito bacana. Exacto, exacto. Tienes toda razón. Bueno, en Chile también pasa lo mismo y nosotros en el fondo, con lo que hacemos por redes sociales, con el deporte, con gente como tú, queremos un poco transmitir a la gente momentos de alegría, de entretención, que la gente conozca a los ídolos deportivos. Y por eso un poco te preguntaba por tu experiencia deportiva en la selección, en los Juegos Olímpicos. ¿Cómo viviste tú eso? ¿Cómo fue toda la pasión que comentábamos antes, toda la alegría del brasilero en los Juegos Olímpicos, los partidos contra Cuba, todo, un poco que nos cuentes un pouco disso. Bom, eu acho que a nossa geração ficou muito marcada pelas cubanas, né? Porque Cuba era bicampeão olímpico, Cuba era uma equipe muito forte. E eu falo que o Brasil começou a aprender a ganhar de Cuba perdendo para Cuba. É engraçado falar isso, Sim. né? A gente tínhamos um preparador físico que chamava José Inácio, que ele era muito preocupado e muito curioso, né, em saber por que Cuba era aquela potência toda, né? Era aquele timaço. E a gente fez muito intercâmbio com elas. Yeah. A gente fazia muitos jogos amistosos. A gente foi um bom período, frequentamos Cuba para saber como que funcionava a metodologia da física dela. E nós descobrimos que eles faziam um trabalho muito forte fisicamente. Elas eram, além da fibra, da raça, ajudar, né, por ser negras, mulheres lindas, elas faziam um levantamento olímpico, né, que na nossa época não existia essa cultura, né, de você fazer muita musculação. E aí nós fizemos muito intercâmbio e nós começamos a aprender com elas, né? E quando nós fomos jogar a Olimpíada de 1996, que foi Atlanta, que nós ganhamos dela de 3-0 na chave, né? E elas ficaram enlouquecidas, tipo assim, poxa, o Brasil começou a fazer frente a gente, né? Que até então elas ganhavam sempre muito bem. E no começo, quando a gente fazia esses intercâmbios com elas, nós tínhamos uma amizade muito grande com elas. Nós comprávamos charutos dela, levávamos presente para elas. Quando aconteceu aquela briga, né, na Olimpíada de Atlanta, que a gente perdeu de 3-2 para elas, que teve uma briga realmente meio chata, nós ficamos um período afastados, assim, nós não nos cumprimentávamos mais. Realmente criou uma super rivalidade. Eu lembro que a gente chegava no ginásio escoltado pela polícia de um lado, Cuba chegava do outro. A gente era seguranças na porta dos dois vestiários para a gente não se cruzar. Eu lembro que um Grand Prix, numa época, o presidente era Rubem Acosta. Sim. Ele reuniu os dois países e falou, olha, se vocês continuarem brigando assim, nós vamos tirar os dois países da competição. Não pode mais existir. E aí o que aconteceu? Veio a outra Olimpíada de 2000, que já não era a mesma geração, né? Da minha geração, só tínhamos eu, a Leila Fofão, Okay. da outra geração cubana, também muitas poucas cubanas. E essa rivalidade foi meio que acabando naturalmente, né? Aí joguei a minha terceira Olimpíada, que foi a Olimpíada de Atenas, que aí sim foi muito triste, porque essas duas medalhas de bronze que a gente ganhou, que foi Atlanta e Sydney, eu achei que o Brasil foi longe demais. A gente conseguiu
a medalha merecida. De repente, se tivesse ganho de Cuba naquela semifinal nas 2 Olimpíadas, eu acho que poderia lutar por uma medalha de ouro. Mas, assim, quando chegou a Olimpíada de Atenas, nós fomos lá como favoritos. Nós sabíamos que o Brasil era a melhor equipe do mundo. Nós, de repente, não falávamos, né, na mídia para nos preservarmos, mas eu tinha convicção que a minha equipe era melhor. E a gente fracassou. A gente perdeu aquele jogo para a Rússia, né? Nós estávamos ganhando 2-0, 24-19 para o Brasil. Sim. E a gente não conseguia. Não conseguimos ganhar o jogo. E aí, depois que tudo isso se passou, foi muito triste, eu fiquei muito arrasada, porque eu sabia que era a minha última Olimpíada, que eu não ia conseguir mais jogar mais uma próxima Olimpíada pela idade, pelas lesões. Aí eu virei comentarista de vôlei e eu fui para a Olimpíada de Pequim como comentarista de uma TV aqui chamada Bandeirantes, aqui no Brasil, que tinha um grande narrador que se chamava Luciano do Vale. E nessa Olimpíada, eu cruzei a Mireia. Eu fui na Vila Olímpica como ex-atleta, não como jornalista. Eu fui para conhecer a Vila Olímpica, para cruzar as meninas do vôlei. E aí, quando eu cheguei na Vila Olímpica, a primeira pessoa que eu cruzei foi a Mireia. Ela me deu um abraço. Vina, que saudade! Parará, parará. Aí ficamos conversando e ela estava com um cubano com a medalha de ouro enorme assim, no peito. Ele tinha acabado de ganhar a medalha e eu fui super educada, parabenizei ele. Aí a Mireia olhou para ele e falou assim, você conhece ela? Aí eu falei assim, não. Ele falou, não conheço ela. Eu falei, ela foi uma grande jogadora brasileira. Aí ela me elogiou um monte cubano. Eu falei, Mireia, quem é você para falar isso de mim, né? Imagina, você, para mim, você foi e será a melhor do mundo. Eu nunca vi na atualidade, até hoje, no voleibol, ninguém próximo a seu voleibol. E aí ficamos próximas, retomamos o nosso contato e há uns anos atrás ela veio ao Brasil. Eu levei ela para o carnaval, porque ela sempre gostou, né? Eu levava CDs de músicas baianas para elas, que ela gostava, levei CD de samba, que ela sempre gostou. E eu trouxe a Mireia para o carnaval no Brasil. E ficamos muito próximas. E eu perguntei para ela, né, o porquê daquela rivalidade, né? Por que elas xingavam muito a gente. Aí ela me explicou que eles passavam muita necessidade, porque o dinheiro que elas recebiam, elas tinham que doar para o governo. E elas ficavam com muito pouco. E aquilo ali era uma sobrevivência para elas. E quando o Brasil começou a fazer frente a Cuba... Está me ouvindo? Aí sei. Quando o Brasil começou a fazer frente a Cuba, elas começaram a ficar preocupadas, porque era o ganha-pão delas, né? E, infelizmente, o Fidel liberou todas para ir jogar na Europa e a maioria casaram com europeus, né, para conseguir uma cidadania e não voltaram mais para Cuba. E aí o voleibol de Cuba não foi tendo essa renovação e, infelizmente, hoje elas nem participam mais da Olimpíada, né? É uma pena, porque era muito bonito de ver, né? Aquele time jogando. Aquela seleção de 1996 de Cuba era uma seleção assim imbatível. Reglabel, Mireia, Torres, Magali, Esquerdo, Costa. Eram jogadoras assim fenomenais. Foi muito, muito, muito bacana. E nós somos muito amigas. Inclusive, eu vou fazer uma live com ela segunda-feira aqui no Brasil. Eu acho que é a live mais esperada do voleibol feminino. Seguro, né? Acho que seguro. Do público brasileiro, né? E ela veio para o Brasil na última Olimpíada do Rio de Janeiro. Ela trabalhou para uma emissora brasileira e nós ficamos muito próximas.
E agora falamos, ela está na República Dominicana, falamos ontem, anteontem, várias vezes por FaceTime e marcamos essa live. E aí eu vou divulgar aqui na imprensa brasileira, vou divulgar domingo, né, para ficar mais próximo. Mas já está um burburinho muito grande, porque como está tendo essa quarentena aqui no Brasil, a Sport TV, que é uma TV a cabo aqui, e a Sport TV está transmitindo vários jogos, né? E transmitiu recentemente o jogo de Brasil e Cuba. E foi uma repercussão assim super grande. E todo mundo quer saber das brigas, todo mundo quer saber o que aconteceu, se a gente apanhou, se não apanhou, né? Então tem uma rivalidade, né? E é muito bacana isso, né? Ficou muito marcado na nossa geração a Olimpíada de 90. Fue mucha emoción ese partido. Uno, como dices tú, lo ve una y otra vez y es emoción, emoción, pasión. Es muy lindo. Y yo también he escuchado, leía que tú fuiste comentarista en Beijing, en Pekín, en los Juegos Olímpicos del 2008, y que cuando ganó Brasil el oro, fuiste corriendo, saltaste la seguridad, y ahí Sim, estaba Fofao, creo que jugó contigo, y fuiste a saludarla, sim. emocionada. Sim, foi muito engraçado, porque nesse dia eu estava com o Luciano do Vale, hoje ele é falecido, Sí, mas ele foi um jornalista muito famoso aqui no Brasil, que ele revolucionou o voleibol brasileiro, sí, muy né? famoso, Ele que muy famoso. fez toda a história do voleibol brasileiro, desde a época de Peru, com Natália Málaga, com Cecília Tait, com Gabriela Pérez. Sí. O Luciano que realmente divulgou, né, o voleibol aqui no Brasil. Eu comecei a chorar, eu e Luciano do Vale, e eu não conseguia mais falar. Aí eu saí, abandonei ele, eu desci, invadi a quadra, eu subornei os seguranças chineses e comecei a abraçar a Fofão, porque ali ela representava todas as outras gerações do vôlei, né? Claro. Ainda mais um jogo daquele que foi inesquecível. E aí eu olho para cima, Luciano do Vale falava assim, volta, nós estamos ao vivo, a gente precisa encerrar a transmissão. Você não pode ficar aí, porque ali eu esqueci que eu era uma comentarista, ali eu me vi como uma jogadora, sabe? E aí eu voltei, enfim, mas foi muito emocionante aquele título. Eu brinco, né? Eu falo com as meninas da seleção que eu não sou campeã olímpica, eu tenho 2 medalhas de bronze, mas eu sou bicampeã olímpica como comentarista, Imagínate. porque eu estava em Pequim e eu estava em Londres quando elas ganharam o bicampeonato olímpico e foi muito emocionante. Espectacular, maravilloso. Bueno, mira, quería en pos del tiempo agradecer tu disposición, tu buena onda, como decimos en Chile, porque en estos tiempos difíciles es muy lindo conversar con gente como tú, que ha vibrado el voleibol a nivel olímpico, mundial, panamericano, que recibiste tantos premios. Así que quiero mandarte muchos saludos desde Chile, de toda la gente de mi fanpage que ve estos videos en el mundo. Y también, bueno, agradecer también a Antonio Gisto, que gracias a él también Amo, estamos hablando. X. Gisto es un gran amigo también del voleibol, así que muchos cariños a Antonio, que está en Francia ahora. Y bueno, quería despedirme y agradecerte de nuevo todo este tiempo, estas maravillosas experiencias tuyas en el voleibol mundial, y que bueno, que estemos en contacto y que la gran familia del voleibol, pese que hay otros idiomas distintos, en inglés, portugués, hay un idioma en común, que es el voleibol y la pasión y el amor por el voleibol. Así que te agradezco mucho, Virna, que estés muy bien, te mando muchos saludos desde Chile, que tengas salud, tu familia todo bien, así que fue un gusto gigante. Que bom, muito obrigada pela oportunidade de poder compartilhar experiências com você quando a gente fala de voleibol.
eu acho que é uma paixão que está dentro da nossa alma, né? É uma paixão muito grande. Eu falo que o voleibol me deu muitas oportunidades de realizar sonhos, de conhecer culturas, de conhecer países, de poder aprender a ganhar, aprender a perder, que eu acho que nas derrotas, às vezes, a gente ganha muita experiência de vida, né? E hoje, esse momento que a gente vive, que é esse momento de quarentena, né, esse momento de resiliência. Eu acho que o esporte me deu muito essa resiliência, né, de suportar, de conseguir superar cada dia. E o que é bacana do esporte, que eu faço muito uma comparação com a quarentena, né, é que quando a gente ia fazer um jogo, a gente se preocupava com o hoje. Uhum. O amanhã a gente não sabia o que ia acontecer. A gente tinha que pensar na partida de hoje. E o que a gente vive hoje nessa quarentena é exatamente isso. Nós temos que pensar o hoje. Cada dia é um dia diferente. Eu acho que o mais importante é nós termos sanidade mental, é nós buscarmos coisas positivas, é ler. Quem gosta do esporte, procurar no YouTube, tem muitos jogos bacanas, tem muitos cursos bacanas, e hoje tem muitos cursos gratuitos, né? A gente procurar ocupar a nossa mente com pensamentos positivos, Así es. né? E evitar um pouco de tantas informações negativas, porque isso nos deixa desequilibrado, né? E é o momento da gente estar muito bem com a gente mesmo, né? Da gente buscar essa força lá dentro, essa superação, Uhum. porque tudo isso vai passar. Mas o tempo não é nosso, o tempo é de Deus. Ele que sabe a hora que tudo isso vai acabar, né? Então, eu queria deixar essa mensagem para todo mundo aí do Chile. Um beijo bem grandão, com muita saúde para todos vocês. E que Papai do Céu abençoe. Obrigada pela oportunidade de estar falando com vocês. Obrigada ao Xisto, que é um grande amigo do coração, um apaixonado por voleibol, de nós podermos trocar essas experiências. Um beijo bem grandão.